Obsessão e Desobsessão, sou Ricardo Schubert, pela editora FEB. Equipe da Desobsessão é o tópico que nós vamos ver nesse momento, para a gente fazer a reflexão. Já é o 35º tópico, porque tem 3 introduções no estudo. E é importante que a gente fazer essas reflexões, procurar entender como se dá a desobsessão. Muitas das vezes, quando falamos em desobsessão, nós imaginamos pessoas quase santas trabalhando numa reunião extremamente privilegiada. Mas a gente vai ver que existe do trabalhador da desobsessão alguns cuidados básicos naturais que devem existir em quem se predispõe a trabalhar pela desobsessão. Mas são simplesmente trabalhos básicos naturais. E isso depende de cada um de nós começar a implementar as grandes mudanças íntimas que são necessárias em todos os aspectos da vida para o nosso crescimento espiritual. No momento do tratamento da desobsessão, nós temos que estar mais vigilante, mais atento, mas ninguém vai ser santificado porque está trabalhando numa reunião de desobsessão e nem também vai ser martirizado porque está trabalhando numa reunião de desobsessão. Nós temos que ser autênticos, centrados e procurarmos assim fazermos o melhor possível para estarmos em condições de melhor servir a causa do bem. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante de seus membros e formam como um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for, quanto maior número de pessoas tiverão. Quanto mais homogêneo ele for, quanto mais as pessoas estiverem se predispondo a trabalhar intimamente, homogeneamente, dentro daquele trabalho de elevação dos sentimentos, de elevação dos ideais para um objetivo, para uma ideia edificante que devemos ter. O Ministério da Desobsessão só deve ser realizado em equipe. Tal recomendação, acreditamos, é bastante óbvia. Uma equipe. O André Luiz diz que uma reunião mediúnica deve ter de 7 a 14 pessoas. Então, logicamente, que na reunião de desobsessão, de 7 a 14 pessoas. Lembrando que o livro Desobsessão, quando André Luiz escreveu, todas as reuniões mediúnicas, naquela época, eram chamadas reunião de desobsessão. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a fazer separações. Aí criou-se reunião mediúnica e reunião de desobsessão. Reunião mediúnica era uma reunião ordinária, que as pessoas têm uma vez por semana, todo mundo ali bonitinho, marcado, naquele horário marcado, e vai receber os espíritos que chegarem. E a desobsessão seria uma reunião extraordinária, uma reunião uma vez por mês, com pessoas mais bem treinadas, mais bem estruturadas dentro dos conhecimentos espíritas, e com condições especiais para participar. Com o passar do tempo, criou-se uma terceira classe, reunião de desenvolvimento mediúnico, reunião mediúnica, reunião de desobsessão. As 3, hoje, constitui a maioria das pessoas para se eximir da responsabilidade, fala, a minha reunião é reunião de desenvolvimento mediúnico. Aí o outro já fala, não, a minha reunião é mediúnica. E ninguém praticamente se atreve a dizer que tem uma reunião de desobsessão. Tem algumas pessoas que falam que é uma reunião de pronto-socorro espiritual. Tanto essa pronto-socorro espiritual, tanto vai ser para a de desenvolvimento mediúnico, como para a reunião mediúnica. E tem aquelas reuniões extras dentro das casas espíritas maiores, que são para instrução com os mentores. Então, os mentores são um grupo de médiuns selecionados, de pessoas mais afinizadas umas com as outras, que estão ali trabalhando, passando as informações, interagindo entre elas. Todo esse trabalho, então, vai ser estabelecido dentro de padrões que cada casa mais ou menos cria. E é importante que as pessoas tenham a ideia da responsabilidade da reunião mediúnica. A gente tem alguns estudos falando sobre médiuns iniciantes, aspectos importantes a serem observados quando um médium está iniciando na doutrina espírita. Se a gente for fazer o mesmo estudo hoje, pegar aquele mesmo material, a gente faz de uma forma diferente. A forma da gente explicar vai estar sempre se aprimorando, sempre se aperfeiçoando. E a reunião mediúnica, como sempre, tem que sempre aperfeiçoar. E deve ser uma equipe bem treinada, bem afinizada e que busquem saber se conhecerem e saber desenvolver bons sentimentos uns pelos outros.
Uma pessoa sem vínculo algum com a instituição espírita e que não participe de trabalhos organizados, metódicos sob a diretriz kardeciana, correrá sérios riscos se dispuser a trabalhar por conta própria. Então, um dos princípios básicos é estar vinculado a uma instituição espírita. Aí, então, se eu vou numa cidade visitar um amigo espírita, esse amigo espírita, então, participa da reunião de desobsessão, sabe que eu trabalho numa casa espírita e ele não pode me convidar? Se eu estou dentro de uma instituição espírita, participando de trabalhos organizados e metódicos, sob a diretriz kardeciana, e essa casa onde o meu amigo trabalha, onde eu estou visitando, também está estruturada como uma instituição espírita, trabalhando metodicamente sob a diretriz kardeciana, nada impede que ambos, tanto A visitando B quanto B visitando A, participem da reunião que está. Agora, se for... Não, mas vamos colocar assim. Essa reunião é de desobsessão, uma reunião muito séria. E o outro, como que é? Esse teu amigo é uma pessoa séria, é um espírita dentro dos princípios que está estabelecendo neste início aqui? Então, pode e deve participar. O que a gente tem que prestar atenção e evitar é colocar regras rígidas demais. Mas na minha reunião de desobsessão, as pessoas fazem jejum de carne, fumo, álcool e sexo por 48, 72 horas antes dessa reunião. E se ele chega, como que eu vou fazer para permitir que ele esteja lá? Aborde o assunto, claramente. Está dentro desse padrão? Pode participar. Então, um bom espírita, aquele espírita que está imbuído do trabalho com Jesus, ele deve saber evitar carne, fumo e álcool. Aí, a afetividade do casal, dentro das possibilidades do casal, vai ser adaptada às necessidades do trabalho. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Aí a pessoa é solteira. Aí tem alguns detalhes importantes que tem que observar. A pessoa solteira ou viúva, ao participar de uma reunião de desobsessão, ele tem que ter o compromisso cristão de direcionar suas energias para o bem. Manter-se na condição de solteiro ou viúvo para ficar dando os voos de borboleta durante a tempestade não é uma condição segura no mundo de hoje, principalmente quando se quer trabalhar no meio espírita de reunião de desobsessão. Então, cada um sabe da sua responsabilidade, entende as suas necessidades físicas, sabe as suas limitações e sabe como deve agir, como deve trabalhar. É uma área muito séria quando se fala em tratamento de desobsessão, no padrão de uma vez por mês, e mais sério ainda, quando se trata das relações afetivas da pessoa com quem ela está relacionando e como ela está se relacionando. Porque todos nós temos companhias espirituais que influenciam nossas vidas das formas mais variadas. Então, temos que ter muita responsabilidade com as nossas energias afetivas. Por maior que seja a proteção espiritual, que mereça por melhor boa vontade que demonstre, não estará. É evidente, suficientemente embasada e estruturada para enfrentar aquelas outras equipes. Então vamos lá. Se você está fazendo um trabalho que existe uma proteção espiritual especial, por melhor que seja a sua boa vontade, se não estiver estruturada dentro dos padrões kardecistas, ela estará falha, ela terá falhas, ela vai ficar à mercê de determinadas situações, de determinadas condições, que nós temos que saber trabalhar, que nós temos que saber raciocinar sobre elas. As dos obsessores, que as formam também no intuito de se fortalecer e que usam de mil artifícios e sutilezas para desanimar, enganar e afugentar os que vêm em socorro às suas vítimas, quando não lançam mão de outras providências mais graves e danosas. Então, veja bem, nós temos uma organização kardecista bem organizada, bem estruturada. E nós temos uma organização que não é muito kardecista, não é muito organizada, não é muito estruturada. 2. E do outro lado, nós temos a equipe dos obsessores,
que trabalham assiduamente para desarticular, para desestruturar, para criar problemas, para criar desestruturas, para criar conflitos e fazer uma série de bloqueios para que nem sequer as pessoas cheguem ao trabalho. Por isso, a organização, os bons sentimentos, os bons ideais devem estar sempre presentes, envolvendo aquelas pessoas, derramando sobre aquelas pessoas os ideais superiores de caridade dentro da organização com sentimento cristão kardecista. Como nosso ascendente moral, como nossas matrizes de culpa do passado estão em nós como verdadeiros plugs, tal como nos esclarece Manuel Filomeno de Miranda, tornamos-nos presas fáceis desses infelizes irmãos, atormentadores e atormentados. Cada um carrega em consigo o seu conjunto de conflitos, seu conjunto de complexos íntimos, que vai repercutir na sua atividade no dia a dia, na sua personalidade, na sua moral. Muitas das vezes, um camponês, uma pessoa de trabalho que faz um serviço mais pesado, mais braçal, vai ter mais moral com os espíritos do que alguém com curso superior, com curso de pós-doutorado, mestrado, pós-graduado, seja o que for. Porque o ascendente moral, ele está diretamente relacionado com as conquistas do espírito. Onde ele esteja, da forma que ele esteja, as conquistas que ele tem. Se o espírito é um espírito que veio de instâncias mais altas, que já conquistou determinadas liberdades conscienciológicas, ao reencarnar, ele vai estar passando, irradiando essas energias, e não importa qual a profissão que ele tem aqui. Porque muitas das vezes o espírito já conquistou muito, mas ele precisa de conquistar algumas coisas que ele vai precisar conquistar em uma atividade mais simples do ponto de vista social, uma atividade mais técnica, mais básica. Então nós temos que saber respeitar a pessoa porque ela é espiritualmente. E aí é a visão que os espíritos têm. Uma professora que dá aula para crianças há muito tempo. Um militar que trabalha com educação de soldados dentro do quartel. Eles vão ter, logicamente, um padrão de voz mais apropriada, mais magnetizada para convencer do que uma pessoa que trabalha, por exemplo, simplesmente fazendo um controle burocrático de uma grande empresa. Embora a remuneração, talvez, desse do controle burocrático seja muito maior, mas o uso da voz dos outros dois tem mais relevância dentro do aspecto social, do ponto de vista espiritual. Isso faz uma grande diferença. Poucas pessoas abordam por esse ângulo, mas a gente tem que repensar nisso. A forma com que sempre usou a voz em outras vidas também vai fazer a diferença. Por isso, não vamos generalizar como nós vemos as pessoas, mas como os espíritos a veem. E aí, todos dentro da equipe mediúnica têm que saber que A ou B ou C vai ter mais ascendência moral com os espíritos do que outros. Muitas das vezes, quando tem um médium de sustentação, se ele falta, todos sentem o peso da falta dele. Essa pessoa, muitas das vezes, fica lá quietinha, não fala nada, mas a presença dela ali dentro faz a grande diferença para que tudo aconteça. É uma das características da ascendência moral daquele espírito, dos protetores daquela pessoa, sobre a equipe que está ali trabalhando, tanto no plano físico como no plano espiritual. Portanto, somente equipes especializadas é que devem entregar-se a esse ministério. Ao nos ligarmos a um trabalho dessa ordem, isto não acontece por obra do acaso, e sim expressa um compromisso que assumimos no plano espiritual e que representa para nós, ou se desempenharmos com toda abnegação, perseverança e amor, o ressarcimento de dívidas pesadas e, simultaneamente, a sementeira de bênçãos que prepararemos para o amanhã que não tarda. Todos nós viemos para a Terra com certos compromissos no plano espiritual. E no próprio Livro dos Médiuns, o Kardec diz que os nossos compromissos não são fixos. Se nós desistirmos de um compromisso, vem outros a ser convidado. E se alguém, no plano espiritual, precisar de desempenhar determinada função,
ele pede autorização aos seus superiores e sai à procura de alguém que esteja preparado para fazer aquele serviço. Ou seja, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E o mestre, muitas das vezes, está sempre preparando os seus discípulos para o trabalho que deve ser realizado quando se trata de coisas espirituais. Entendendo dessa forma, nós vamos ver que grupos de espíritos querem trabalhar para o bem, procuram trabalhadores do bem, vão procurando selecionar. Logicamente, com todas as dificuldades inerentes a conseguir os bons trabalhadores. Então, nós vamos conseguir, aqui, regimentar entre nós, pessoas da nossa afinidade, da nossa companhia diária, cada um com seus defeitos, cada um com as suas mazelas, mas pessoas com um grau de compromisso, de responsabilidade para fazer aquele trabalho. Da mesma forma, os espíritos vão arregimentando, aí lá sim eles podem selecionar aqueles que são mais compatíveis, mais competentes e que têm mais possibilidade de fazer o trabalho. Todos nós vamos estar então dentro de um grupo de trabalho que cada um fazendo a sua parte, cada um desempenhando a sua tarefa com bons sentimentos, com bons ideais de amor para o objetivo final, que é as realizações do bem, que é o resgate de grupos de espíritos. Porque quando você trabalha na mediúnica e chega um espírito para se manifestar e é exitoso o convite ao bem para aquele espírito, um grupo de espíritos ligado a ele também é amparado, também é socorrido. E às vezes pode ser alcançar milhões de espíritos, como foi no caso do resgate de Gregório no livro Libertação. O livro Libertação, eu considero ele um cântico de vitória do amor, porque desde o início vem ali Gúbio, André Luiz e Hilário, eles vão naquelas regiões de extremo sofrimento, com extrema humildade, com extrema simplicidade, conquistando gradualmente cada um daqueles que ele precisava de conquistar, até chegar ao êxito final, que foi resgatar Gregório. Mas antes ele teve que resgatar o Saldanha. O Saldanha resgata um grupo de espíritos ligado a ele e começa-se então o trabalho de resgate de milhares, talvez milhões de espíritos. Um trabalho, mas isso foi o trabalho de Gúbio, André Luiz e Hilário. Nós somos tão pequenininhos. E quem está conosco? Antes de nós pensarmos, nós somos tão pequenininhos, vamos ter um pouquinho de grandiosidade nas nossas ideias. Se nós fôssemos tão pequenininhos, nem teríamos começado a fazer o trabalho. Se nós começamos a fazer o trabalho, se a equipe de espíritos mentores estão conosco, dentro do ideal de amor, do ideal de responsabilidade, eles têm potencial para atender quantos forem necessários. Sempre virão aqueles que nós damos conta, e quando vem alguns a mais, se nós estivermos imbuídos dos bons sentimentos de fazer o bem, logicamente que a espiritualidade superior manda o reforço de espíritos necessários para o nosso trabalho. O que é importante é que nós tenhamos perseverança, fé, confiança e, principalmente, cumprirmos os principais requisitos básicos para uma boa tarefa. Aquele 32 que está lá atrás, ali, esse ministério, ele está aqui explicado. A outorga das responsabilidades inerentes a uma equipe de desobsessão não é feita de uma vez repentinamente. Ela é concedida aos poucos, à medida que a equipe de encarnados faz jus, quando então o alto encaminha tarefas cada vez mais sérias e complexas. À medida que a gente vai se entrosando, que a gente vai se afinizando uns com os outros, que a gente vai se aprimorando, vai vindo os espíritos para nos ajudar, vai vindo os espíritos para nos fortalecer a equipe, para nos dar sustentação e para encaminhar todos aqueles que são necessitados do trabalho. É um trabalho de equipe, um trabalho conjunto, encarnados e desencarnados. E à medida que os encarnados vão assumindo compromisso, vão assumindo comprometimento, a responsabilidade com o trabalho a ser feito, e vai se inteirando cada vez mais do seu trabalho, da sua responsabilidade, confiando nos mentores, eles também vão confiando na equipe e vão deixando trabalhos ficando cada vez mais complexos dentro da possibilidade de cada um. Então, vou fazer um trabalho de desobsessão de criança. Tudo bem, você vai conseguir fazer alguns, outras não. Eu quero tratar os jovens e adolescentes. Você vai tratar, mas você vai conseguir alguns resultados positivos e outros não. À medida que você vai centrando no seu serviço, que você vai adquirindo responsabilidade para aquilo que você vai fazendo, o trabalho vai ganhando volume, vai ganhando dimensão, vai ganhando
responsabilidade e você consegue os resultados necessários. Como você pode depreender, o bom êxito do trabalho de desobsessão depende muito da equipe de encarnados que precisa estar ciente de suas responsabilidades. Então, quando a pessoa fala, o médium é um cisquinho aqui dentro, não tem problema nenhum. Olha aqui, aprovado pela FEB. Como você pode depreender, o bom êxito dos trabalhos de desobsessão depende muito da equipe de encarnados, que precisa estar ciente da sua responsabilidade. Aliás, de suas responsabilidades. Então, o médium não é uma peça descartável dentro do grupo. Nós temos que parar com essa falsa humildade ocidental e principalmente a falsa humildade espírita. Não sou de pouca importância dentro da reunião, posso até faltar hoje para uma festinha de aniversário aqui, posso ir lá no shopping assistir um filme com meus filhos hoje, no dia da mediúnica, a semana tem 7 dias, é um dia que você tem para ir na mediúnica. Aí você começa a usar que você não é uma peça importante para fugir da raia e acaba uma hora fugindo de vez mesmo, não voltando mais. Então vamos ter responsabilidade, e responsabilidade com humildade é saber, eu sou importante, dentro do meu limite de possibilidades eu sou importante. Se eu falto, é uma peça menos que vai estar dentro daquela equipe e vai trazer problemas para a minha equipe de trabalho. Então, é estar consciente da responsabilidade. Falar a ser humilde para fugir da raia, para faltar tarefa, porque eu não sou importante, eu posso faltar a tarefa. Isso é falta de maturidade. Nem chega a ser responsabilidade, é falta de maturidade. Nós temos que ter maturidade e falar assim, esse meu trabalho é importante, eu sou importante dentro do trabalho, mas não vou ficar com asas de arrogância, de eu sou todo importante e poderoso. Não, eu sou importante dentro do trabalho, dentro dos meus limites. Agora, a equipe toda é importante dentro do trabalho. É isso que está escrito aqui. Só estou esclarecendo um pouco mais, trazendo a gente falando, a gente acaba abordando outros aspectos que dentro da escrita ela sintetizou em 5 linhas a essência da responsabilidade de cada um dentro do trabalho de desobsessão. Kardec relaciona alguns requisitos para as reuniões destinadas à assistência dos bons espíritos e que valem realmente, igualmente, para as sessões de desobsessão. Resumindo, são. Então, Kardec colocou os requisitos básicos para nós estarmos recebendo assistência dos bons espíritos. Vamos ver? E quando se fala em desobsessão, nem só os bons espíritos devem nos assistir, como também os superiores. Perfeita comunhão de vistas e sentimentos. Cordialidade recíproca entre os membros. Ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Comunhão de vistas dos sentimentos. Como nós estamos vendo o sofrimento alheio. Aí é importante nós termos esse ideal. Como nós entendemos as dificuldades dos outros, do outro, do nosso grupo e fora do nosso grupo, da pessoa que vai ser assistida, do espírito que está dando comunicação, que está dando passividade. E esse é um trabalho importante para nós. Cordialidade recíproca entre os membros. E aqui é um tendão de Aquiles, é a parte sensível da reunião. Porque aí um torce para um time, o outro torce para o outro, os times jogaram no dia anterior, já gozaram da cara do outro, já olham-se com aquele ressentimento. Você gozou da minha cara, na próxima que o meu time ganhar. Isso é só um exemplo básico para outras situações maiores e mais complexas. E dentro dessa cordialidade recíproca, dentro da reunião mediúnica de desobsessão vai ter homens e mulheres. Quanto mais jovens, e tem velhos que às vezes se comportam mais como adolescente do que como pessoa da maturidade que eles deveriam ter, o respeito tem que existir acima de tudo. No nosso estudo que nós fizemos sobre médiuns iniciantes, nós abordamos muito sobre isso, o respeito que deve ter as pessoas dentro de uma reunião mediúnica. Principalmente entre sexo oposto e entre as pessoas do mesmo sexo também tem que ter o respeito. Mas a tendência natural de algumas pessoas, olhares estranhos, olhares diferentes. E aí entra o vestuário, que talvez não vai falar ele. Mas é uma questão de respeito, um vestuário compatível com a reunião de desobsessão. Imagine você chegar no hospital, onde os principais trabalhadores, as mulheres estão lá de minissaia, os homens estão lá de bermuda,
camiseta, não cai bem, né? Então nós temos que entender que uma reunião de desobsessão é como se fosse uma CTI ou uma UTI de um hospital. Toda a seriedade, toda a responsabilidade e estarmos vestidos condignamente. A ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Todo comentário que eu fiz antes vale aqui. Então, os nossos sentimentos devem estar pautados nas verdadeira caridade cristã, no verdadeiro sentimento da caridade cristã. Um único desejo, o de se instruírem e melhorarem. Até o dialogador que vai estar lá conversando com aquele espírito, orientando ele tem que estar sempre entendendo que o que o espírito comunicante está falando é para o seu próprio aperfeiçoamento, para a sua própria instrução. Então, a mudança de sentimento em cada um de nós é fundamental para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento e crescimento espiritual. Exclusão de toda curiosidade. Quem você foi? Mas o que mesmo que você fez? A gente, naturalmente, já vai, quem está dialogando, quem está na mesa, de acordo com a comunicação do espírito, já tem uma ideia de que ele fez, de que ele foi, e ele vai falando de forma sutil, sem se identificar. Já é o que basta. E muitas das vezes nem tiveram nomes conhecidos na Terra. Muitos dos mais ferrenhos obsessores estão na Terra porque foram exilados aqui, não aceitam estar exilados aqui, como eles normalmente falam, isso aqui é uma espelunca perante o planeta que eu vivia. Então eles atacam alguém que eles querem atacar para prejudicar o trabalho do bem. E aí, não adianta perguntar quem você foi, que ele vai falar um nome, se o médium conseguir falar, que a gente nem vai entender, porque não faz sentido para os nossos idiomas aqui na Terra. E você já viveu em países que tem os nomes diferentes e complexos, como na Índia, que tem aqueles nomes grandões, nos países árabes, aqueles nomes bem diferentes da que a gente está acostumado a ouvir. Entre os africanos também, os nomes são bem diferentes. Não vai fazer sentido e às vezes nem o médium vai conseguir falar. Então é um tipo de curiosidade que a gente pode evitar. Agora, se ele se identificar, se ele falar, tudo bem. Recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os espíritos. O espírito está falando, todos os outros têm que ficar calados. Mas se tiver dois médiuns dando comunicação ao mesmo tempo? Vai estar dois médiuns dando comunicação, dois dialogadores conversando, e os médiuns manter um tom de voz mais baixo, os dialogadores procurarem também falar mais baixo, para que todo o desenrolar do assunto transcorra naturalmente. União de pensamentos. Qual o pensamento que nós temos que ter dentro de uma reunião de desobsessão? De amor, de solidariedade, de compaixão e de respeito. É importante aí que nós temos que saber que nós temos que ter uma visão holística, uma visão do todo, uma visão procurando o melhor. E aí, se o espírito chega falando que ele quer fazer tal coisa, que ele protege tal país, pode acontecer de falar isso também, você tem que saber que pelo que ele está falando, se é coisa do bem ou se não é coisa do bem, para que você possa orientá-lo de forma condigna, se isso acontecer. Porque na maioria das reuniões de desobsessão, os espíritos chegam para falar sobre pessoas que eles perseguem. Que os médiuns trabalhem com isenção de todo o sentimento de orgulho, amor próprio e supremacia, e sim com o desejo de serem úteis. A palavra orgulho, hoje, ela tem um significado diferente daquilo que se passava dentro das doutrinas espíritas até certo ponto. Esse sentido da palavra orgulho hoje encaixa mais da palavra arrogância do que no orgulho. Que a arrogância, a pessoa se acha, se basta, tudo dele é melhor. O orgulho, a pessoa fala assim, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Mas o orgulho de ser brasileiro é também reconhecer as falhas para aperfeiçoar. Senão você não tem orgulho em nada, aí é arrogância. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, mas o Brasil é o melhor do mundo, tem que ser assim mesmo, do jeito que está muito bom. Aí isso é arrogância. Quando você fala que tem orgulho de ser brasileiro, você quer que o Brasil seja melhor, que o Brasil melhore, que as coisas sejam mais aperfeiçoadas. Então tem um outro significado que a gente tem que adaptar o sentido da palavra àquilo que ela transmite naquele momento. Então a palavra orgulho, hoje, não tem o sentido que tinha anteriormente. O que encaixa melhor é a arrogância. E a arrogância é muito perigosa, porque à medida que você seja arrogante, você não consegue ver os seus defeitos,
você quer impor as suas regras, se dirigente adora impor regra, todo mundo já deve ter tido o seu arranca-toco com algum dirigente, seja da casa, seja da reunião mediúnica, aí ele quer impor determinadas regras, você fala, está em qual livro? Ah, nós temos que inovar, mas inovar dentro dos princípios de consenso. Tem que ter um consenso para você inovar. E aí, senão você não está inovando nada, você está caindo, deixando de seguir uns princípios que seja de fazer o bem, que seja de responsabilidade, para seguir uma ideia torta qualquer, em nome de uma ideia que você acha que está certo, mas a própria experiência vai mostrar que não está. Esses tópicos estão no Livro dos Médiuns, no item 341. A estas condições, aduzimos, com Manuel Filomeno de Miranda, conduta moral sadia, e imprescindível a que as emanações psíquicas equilibradas, elevadas, possam constituir plasma de sustentação àqueles que, em intercâmbio, necessitam dos valiosos recursos de vitalização para o êxito do tentame. Quando se fala em moral sadia, a gente às vezes não consegue entender plenamente o que o espírito quer dizer com isso. Mas quando eu estava estudando homeopatia, na aula do remédio que chama medorrino, que é feito a partir do pus da gonorreia, eu pude entender perfeitamente quando Kardec falava de moral no sentido da conduta que a pessoa tem no dia a dia. Porque uma pessoa que tem os sintomas do medorrino, ou seja, ela tem algum tipo de contaminação pela gonorreia, seja primária, secundária ou terciária, dentro do ponto de vista homeopático, e isso traz para ela perda de energia. Porque uma vez que a pessoa tenha tido a gonorreia ou uma infecção que é equiparável homeopaticamente falando com a gonorreia, ela começa a ter microinflamações no organismo, isso desgasta muita energia, a pessoa fica cansada, desvitalizada. Ela tem muita sensibilidade psíquica, capta muitos espíritos, muitas vibrações psíquicas, mas ela fica desvitalizada, levando ela a desenvolver doenças mais graves, mais complexas. Então, quando Kardec fala de conduta moral, são um conjunto de ações que nós tomamos que sejam condizentes com o Evangelho, que sejam condizentes com a moral cristã, que sejam condizentes do ponto de vista crístico, ou seja, de acordo com a suprema consciência do universo. Entendendo isso, nós vamos ver que um monte de ações que nós tomamos podem ser encaixadas nas nossas necessidades evolutivas, nas nossas necessidades de aperfeiçoamento, para aprimorarmos-nos para uma manhã de luz, para uma manhã de bênçãos. Esse plasma, essa energia que a gente vai lançar, fica comprometida se nós tivermos muitas inflamações. Um tratamento homeopático que venha desinflamar a pessoa dentro dos padrões hahnemannianos de entendimento do tratamento, nós vamos então ter médiuns mais saudáveis, mais resistentes. Mas o médium mais saudável, mais resistente, precisa estar mais evangelizado, mais consciente de suas responsabilidades frente aos seus atos, frente às suas atitudes. Conhecimento doutrinário. Equilíbrio interior dos médiuns e doutrinadores. Confiança, disposição física e moral, médiuns adestrados, disciplinados, pontualidade e perseverança. Bom, esses tópicos do Manuel Filomeno de Miranda, o conhecimento doutrinário. Se nós não conhecemos a doutrina espírita, o espírito chega para a gente e fala assim, olha, amanhã vocês têm que vir todo mundo com a roupa 5, com a roupa X, com a roupa Y, e as pessoas começam a colocar padrões externos. Ah, mas você falou de uma roupa condigna, uma roupa condizente, não vai botar uma camisa decotada. Cada um vai saber o tipo de roupa que ele deve colocar para estar ali dentro. O equilíbrio interior dos médios, os médios não podem ficar com medo do espírito, ele pode ter um certo receio na hora, tem que ficar cauteloso, sim, mas ter medo ao ponto de criar uma série de paranoias, aí não dá. Confiança no seu potencial, confiança em Deus, confiança em Jesus, confiança na equipe. E todos têm que estar bem centrados, bem compenetrados de fazer o bem. A disposição física e moral. A moral, saber que nós temos que ter ascendência sobre os espíritos. E para isso, nós temos que treinar nossa bondade. Você lê uma notícia no jornal, ouviu uma notícia na televisão ou no rádio de violência extrema, ore para o algoz. Se você conseguir orar para o algoz ali, na sua casa, assistindo televisão,
Se você tiver respeito pelo algoz ali na sua casa, você terá lá dentro da reunião mediúnica. E terá êxito também, que ele sabe que você respeita aqueles que estão em sofrimento extremo, que cometem erros e desatinos perigosos para si próprio. O médium adestrado, disciplinados, são aqueles médiuns que não vão ficar gritando, esperneando, dando soco na mesa, e também são médiuns que vão receber os espíritos com mais fidelidade possível. Após pontualidade e perseverança, o médium tem que saber que tem hora para chegar, tem hora para sair, e tem os dias que você tem que estar pronto para aquele trabalho, para você estar ali. Isso é de extrema importância para o bom êxito do trabalho. E esses tópicos estão no livro Guilhões Partidos, também do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Pereira Franco, Livraria Espírita Alvorada. A equipe de encarnados tem, assim, suas funções específicas e de grande responsabilidade, mas ela se submete a seu turno àquela outra equipe, a espiritual, que é, em verdade, a que dirige e orienta os trabalhos em todo o seu desenrolar. A equipe mediúnica, seja de desenvolvimento, equipe mediúnica propriamente dito, equipe de desobsessão, tem um mentor espiritual, tem uma equipe de espírito que gerencia o trabalho. Aí tem gente que fala assim, aqui a minha equipe é gerenciada por Bezerra de Menezes. Aí tem um centro espírita 3 quarteirões, Bezerra de Menezes. 10 quarteirões, Bezerra de Menezes. Então, nós temos que saber quem está ali representando Bezerra de Menezes. Aí é humildade, responsabilidade, disciplina e raciocínio. Porque se tem 10 espíritos dentro da cidade que o mentor Bezerra de Menezes trabalhou no mesmo dia, no mesmo horário, alto lá. Vamos começar a pensar, vamos começar a refletir, vamos saber colocar as coisas para que em leigo não vir nos questionar com questionamentos justos, dignos de quem tem o entendimento de que todos nós estamos aqui para raciocinar, para aprendermos. Então, todos os cuidados são necessários para nós mesmos não criarmos os engodos que nós mesmos vamos ficar hipnotizados por ele. O Bezerra pode ser mentor de até 1000 centros espíritas, ou mais, mas quem vai estar lá falando por ele é algum outro espírito. Isso nós temos que entender. Bom, a partir de entender isso, tem casa espírita que o espírito chega assim, olha, vocês já estão trabalhando aqui há 5 anos, nós estamos acompanhando o trabalho de vocês, nós estamos participando aqui com vocês, e agora, então nós vamos colocar para vocês um pouco mais de regras. Todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui com vocês. Meu nome é fulano de tal, a minha equipe é composta de X número de espíritos, e nós vamos começar a fazer uns trabalhos mais pesados. Aí termina a reunião, o dirigente fala assim, ó, vamos trocar para quinta-feira, porque espírito não manda aqui. Está condizente com o livro aprovado pela FEB? Não. E nem está condizente com Kardec, porque quando Kardec fala que a assiduidade, a perseverança, a disciplina, a organização vai angariar bons espíritos, espíritos sérios, para gerenciar os trabalhos com segurança, com responsabilidade, para dar bons frutos. Então nós precisamos do espírito que oriente. E os trabalhadores espirituais têm que entender isso. Os espíritos vão dar pitaco, vão orientar, vão falar. Agora, a equipe de coordenação mediúnica, ela vai chegar e falar assim, essa orientação está condizente com os livros aprovados pela FEB e por Kardec? Se está condizente, sigamos-lo. Se não está condizente, questionamos-lo. Na próxima reunião, fala, ó, esses tópicos que você me passou aqui pra gente, esse aqui está meio duvidoso. Por que você falou sobre isso aqui? Me explica isso daqui. Faz parte. O espírito não pode se sentir constrangido de ser questionado. Ele tem que gostar de ser questionado, porque na hora que você questiona, ele sabe, aqui tem segurança. Se algum espírito vier aqui tentar aqui disfarçar, zombeteiramente, hipocritamente, se passar por mim, e passar uma ordem meio estranha, meio cabeçuda, eles vão pegar, vão parar, vão refletir, vão questionar, e no momento que questiona, reflexiona. No momento que reflexiona, acha soluções, pesquisas e estudo, vai chegar a um denominador comum com segurança. Então, os espíritos bons, os espíritos sérios, eles querem ser questionados. Da mesma forma, quando você fala assim, eu confio demais no meu filho, mas se você não questionar ele, não falar bisbilhotar a vida dele, acha que você não liga para ele. Então, nós temos que ter cuidado com a forma com que a gente acha que o outro pensa.
E se você não gosta de ser questionado, se você não gosta de ser testado, você está doente, você precisa de tratamento, tem que tomar Ipeca, que é o remédio que não gosta de ser, a personalidade que não gosta de ser questionada, tem uma disfunção do fígado muito séria que precisa ser tratada com remédio, chama Ipecacuanha na homeopatia. Ah, um detalhe, lembra do irmão Epifânio, lá do livro 50 anos depois? É tipicamente um Ipeca, invejoso, implicante, não quer que os outros cresçam, cria regras para ir contra a própria instituição que ele dirigia, que prejudicava, as ações que ele tomava prejudicavam a própria instituição que ele dirigia, e é tipicamente uma pessoa Ipeca. E ai daquele que discordasse dele em algum aspecto. Era rebelde, ele criava um monte de termos e para querer punir aquela pessoa. Assim como puniu a Célia, e chega no final, que ali era chamado de irmão Marinho, e que chega no final, ele vê que ele tinha passado, na palavra clara, por otário, porque ele criou-se uma série de punições para a pobre da criatura, baseado em lorotas, e na verdade era uma mulher. Esta equipe é formada por grande número de trabalhadores. Esses livros do Emmanuel, aqueles 5 romances, né? É 2000 anos, 50 anos depois, Ave de Cristo, Paulo de Estevão e Renúncia, 5 romances. Esses 5 é um curso de elevação ética, moral e vibracional do espírito. Se você os lê uma vez, depois lê a segunda, você está fazendo um curso de ética, moral e de elevação ética, moral e vibracional. Porque os personagens ali são pessoas que o enredo da história é gerenciado por espíritos que querem a elevação moral de si mesmo, como Lívia no primeiro livro, 2000 anos, como Célia no segundo livro, 50 anos depois, Paulo de Tarso e Estevão no livro Paulo de Estevão, no Ave Cristo eu não me lembro agora o nome do personagem principal, e no Renúncia Alcione, junto com o padre Damiano e sua mãe, eles faziam todo um esforço de melhoria íntima o tempo todo. Então são importantes que a gente foque nesses personagens para que a gente comece então a crescer. Aí você fala assim, não, mas eles são muito grandes, eu não. Tem certeza? E se você veio à Terra para se aprimorar exatamente naquilo que você não quer se aprimorar? Cuidado com certas afirmações que a evolução não dá salto e às vezes você está andando para trás, você está caindo, porque falar para a evolução não dá salto, para não se corrigir em mazelas que já deveria ter corrigido em várias encarnações anteriores. Então vamos lá. Esta equipe, formada por grande número de trabalhadores, submete-se à direção de um mentor ou instrutor espiritual. Isso tem que entrar na cabeça dos dirigentes de casa espírita e dos dirigentes de reunião mediúnica, o qual responde por todas as atividades programadas pelos dois grupos, espiritual e físico. Se o mentor ou instrutor espiritual é o responsável pelas duas equipes, da Terra e do espaço, nós devemos obediência a eles. Quando a pessoa fala espírito aqui não dá pitaco, a pessoa é arrogante, prepotente, e temos que ter cuidado, porque ela joga a casa no buraco, joga todo mundo no buraco. O de desencarnados e o de encarnados, sendo que o programa estabelecido pela equipe no plano físico depende, para sua execução, da aquiescência e permissão do mentor espiritual. Veja bem, há então uma necessidade de aprimorar. E aqui entra os choques de melindres, os não-me-toques, a prepotência de um lado, aí o outro começa a crescer, cria a prepotência do outro, os choques das personalidades humanas, nesse tópico fica muito forte. E aí nós temos que estar sempre vigilantes, temos que estar sempre atentos para encarnados e desencarnados, estar em sintonia, buscando os ideais superiores, sendo que o programa estabelecido pela equipe do plano físico depende, para sua execução, da aquiescência, da concordância e permissão do mentor espiritual. Joãozinho é muito meu amigo, eu quero colocar ele aqui na equipe de desobsessão, na equipe mediúnica. Mas Joãozinho, você não sabe, ele tem vícios perigosos, tem certas companhias espirituais complexas, que ainda não é o momento dele. Ele tem que retrabalhar-se intimamente um pouco mais. Aí você chega com o nome do Joãozinho para o mentor, um outro médium vai chegar, vai avaliar, e ele fala assim, ainda não. Ele precisa passar por esse tratamento, por esse, por aquele. Aí Joãozinho fica de beicinho, de cara feia, quer trocar de casa espírita,
porque não tem maturidade para olhar para dentro de si mesmo e tomar as atitudes compatíveis e coerentes. A responsabilidade básica pelos trabalhos mediúnicos é do plano espiritual, e por isto o verdadeiro esquema a ser seguido aí se delineia. Mas os lidadores da espiritualidade respeitam e muito os desejos e planificações expressos pelos irmãos da Terra. Essa responsabilidade, ela tem que ser partilhada entre os encarnados e os desencarnados, mas os espíritos respeitam muito as nossas atitudes, as nossas ações. Aí aumenta mais a nossa responsabilidade. Se eu falo assim, o Zezinho vai participar da minha reunião mediúnica. E o mentor fala assim, poxa, eles são muito amigos, se eu falar que não, vai criar um melindre entre os dois, então eu vou deixar. A sua responsabilidade nessa hora de chamar alguém porque o mentor vai deixar, fica maior. Aí há comprometimentos maiores que têm que ser observados. Há comprometimentos que têm que ser entendidos. Portanto, a responsabilidade básica pelos trabalhos mediúnicos do plano espiritual é do plano espiritual. E por isso o verdadeiro esquema a ser seguido aí se delineia. O plano espiritual vai definir o trabalho. Aí tem 10 pessoas para ser atendidas. Mas você tem uma queda de amizade por Maria. Você quer que Maria participe daquele tratamento, que seja ajudada naquele tratamento. Ela nem estaria dentro da lista de assistido pelo plano espiritual. Mas você colocou. O espírito vai falar, não coloca não. Deixa ela lá. A ajuda vai ser direcionada, às vezes, a quem você nem sabe quem é. E Maria está lá, os obsessores que estão com ela não são muito maus, não são muito perversos, eles naturalmente vão entendendo o processo de ajuda e vão se melhorando. A responsabilidade, nesse caso, vai ser compartilhada, sim, mas é maior para o dirigente que colocou alguém sem consultar aos espíritos. E às vezes a pessoa chega, um trabalhador da casa, ele chega no dia da mediúnica e começa a contar caso de um amigo que está em situação desesperadora, porque descobriu que os filhos estão no caminho muito torto, muito errado, e fica querendo que o médium sintonize com aquela energia para atrair alguma coisa para a mediúnica para ajudar aquelas pessoas. Aí é necessário que a gente entenda que vamos fazer nossa oração, mas sabendo que não vai ser de última hora que vai pegar e ajudar aquele grupo de espíritos. Pode ser que sim. Então nós vamos ouvir a pessoa, falar que vamos fazer nossa oração, façamos a nossa oração, mas a pessoa tem que estar ciente que às vezes leva 3 a 6 meses para poder acessar aquele grupo que está atrapalhando aquela pessoa, que nem faz parte do meio espírita. Em outros casos, a pessoa, quando ele chega e fala assim, eu preciso, aí já estou sabendo, esse seu amigo vai ser ajudado hoje. Então tem fatores diferenciados para tudo, não está no nosso controle. Nós não conseguimos planejar nem para a nossa semana. A gente planeja a semana, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Aí acontece alguma coisa no meio do caminho, a gente não faz. Deus planeja para 100 anos e dá certo. Então, vamos entender que tem que existir o respeito, tem que existir a compreensão e tem que existir dedicação. Deixando a seu cargo uma série de providências, as quais adaptam, por sua vez, a planificação espiritual. Tudo fazem e facilitam para que os trabalhadores da esfera física ajam por si mesmos, onde lhes for possível, advindo dessas iniciativas, lições, experiências e ensejos renovados de praticar a caridade. Os lidadores da espiritualidade, então, deixam ao nosso encargo uma série de providências, as quais adaptam, por sua vez, a planificação espiritual. Aquilo que nós explicamos anteriormente acabou antecipando o que está aqui. O nosso trabalho vai estar sempre contrabalançando o mundo espiritual com o mundo físico. A menos quando as pessoas encarnadas estão em grande afinidade com o mundo espiritual, e em 70% dos casos é assim, vai tudo transcorrer normalmente. Tudo fazem e facilitam para que os trabalhadores da esfera física ajam por si mesmos, onde lhes for possível, advindo dessas iniciativas, lições, experiências e ensejos renovados de praticar a caridade. Mas veja bem, quando fala aqui lições, experiências e ensejos renovados de praticar a caridade,
nós temos que ficar atento, porque nós temos responsabilidade nas nossas ações quando ultrapassa a autorização dos espíritos. E aí nós temos que ter responsabilidade. E é só a experiência nos dá consciência. Se a gente quebra a cara uma vez, a gente vai tomar mais responsabilidade. Agora, quando se trata em mediunidade, muitas das vezes esse quebrar a cara traz consequências um pouco mais complexas. E aí nós temos que ficar atentos para não criarmos dificuldades, problemas e atitudes e ações que possam nos prejudicar. Precisamos, assim, estabelecer metas, estabelecer planos de trabalho para podermos fazer o possível para que o bem se estabeleça nos corações, tanto dos espíritos que eles chegam, quanto dos encarnados que ele aportam. Quando o grupo de encarnados é harmônico, isto é, quando já está afeiçoado aos trabalhos da mediunidade socorrista e coloca-se como dócil instrumento a serviço dos amigos espirituais, a reunião cresce em produtividade, porque então as duas equipes trabalharão em consonância e a programação será executada de comum acordo. Essa questão de estar harmonizado o grupo é uma questão muito delicada devido aos melindres e as implicâncias que às vezes surgem, determinados pontos de vista. Esse é um ponto sério. O meu ponto de vista, baseado em quê? Em qual livro está seu ponto de vista? Então, algumas situações nós devemos ser mais radicais, em outras nós devemos ser mais flexíveis. E só a experiência e o tempo vai nos mostrar quando que nós devemos ser mais radicais e quando nós podemos ser mais flexíveis. Quando se trata de caridade, de atendimento e de amor ao próximo, devemos ser o mais flexível possível. Quando se fala em mudança de regras, temos que ficar muito atentos, muito vigilantes, para não cairmos em certas situações perigosas e delicadas. E a reunião vai sempre crescer em produtividade quando o grupo vai ficando mais treinado, mais apto a receber determinados espíritos. O grupo vai se afinizando, vai se interagindo mais, vai ter adquirindo qualidade psíquica, de equipe psíquica. O trabalho desenrola muito melhor. Quando as pessoas começam a criar determinados problemas, encrencas uns com os outros, melindres uns com os outros, aí as coisas se complicam. Lembrando que, dentro das possibilidades mediúnicas, cada um vai desenvolver suas potencialidades de acordo com a autorização dos espíritos. Não podemos forçar. Você só tem mediunidade de psicografia, eu quero que você tenha mediunidade de psicofonia, você vai treinar a partir de hoje. Tem dirigente que fala isso. Está contrariando o livro dos médiuns. Aí a pessoa fala assim, eu tenho mediunidade de psicopictografia, eu quero pintar. Aí tem casos espíritas que falam, aqui não tem esse espaço. Aqui é psicografia e psicofonia. Então por que pode ter essa diferença? Porque a psicopictografia exige alguns aparatos a mais. Tem que ter mais outros cuidados adicionais. E aí a gente tem que estar muito atento, muito vigilante, para desenvolver com segurança na casa que nos dá apoio para aquele trabalho. Temos que respeitar isso. Sabendo o plano espiritual que os companheiros encarnados irão corresponder às expectativas e que se afinizarão de pronto com o labor previamente estipulado. É importante, então, que nós entendamos que há um conjunto de fatores entre o mundo espiritual, o mundo físico, a estrutura da casa, para que os trabalhos comecem acontecendo e vão se encaixando para que tudo desenrole da melhor forma possível. Por isso, todos têm que estar conscientes das suas responsabilidades, todos têm que estar comprometidos com a doutrina espírita e com o Cristo para fazerem o melhor. Mas eu comecei na reunião, Joãozinho ficava só sentado ali naquela cadeira. Depois ele passa a dialogar. E agora eu quero que ele fique sentado na reunião, porque eu acho que ele tem que desenvolver a psicofonia e a psicografia. Aqui nessa casa nem usa tanto, aqui a gente quer psicofonia e tem que desenvolver. A pessoa fica desmotivada.
Então, aquilo que ele sabe fazer bem, está no Livro dos Médiuns, use, treine, aperfeiçoe. Se os mentores acharem conveniente, está no Livro dos Médiuns, será desenvolvida outras mediunidades. Então, respeito tem que existir para que não crie-se picuinhas, desacordos, desavenças, aquele ranço de sentimento que não é expressado verbalmente, as pessoas se toleram, mas não se aceitam. Isso é perigoso, isso cria rupturas até mesmo para casa. E se tem um dirigente prepotente, vai complicar ainda mais as interações e as brechas, as lacunas. A maioria desses desejos planificados, aliás, inspirados pelos espíritos guias das reuniões. Então, vamos olhar onde está o 33 aqui. Aliás, 35. Está aqui. Os desejos planificados expressos pelos irmãos da Terra. Então, isso aqui é importante, quando a gente estava explicando, nós estávamos falando, que a pessoa chega e pede uma ajuda e acontece aquela ajuda. E o outro vai levar 3 a 6 meses para conseguir aquela ajuda. O primeiro que a ajuda foi rápida, tudo aconteceu evidentemente bem presumível que era um fator inspirado pelos espíritos guias das reuniões. E o outro, a pessoa chegou ali no desespero, tomou uma atitude totalmente expressando o seu sentimento, que temos que respeitar, mas não estava encaixado dentro do trabalho dos amigos espirituais. Isso aí, cada reunião vai ter a sua produtividade, vai ter seu efeito e sempre vai ser proveitosa para todos. Mas temos que ter cuidados com as interferências. Em muitas casas espíritas, as pessoas chegam e ninguém sabe quem é o médium que vai entrar para a reunião de desobsessão, mediúnica de desobsessão. Todo mundo sabe que vai entrar numa sala, mas não sabe qual é melhor, porque ele não vem fazer pedidos, às vezes absurdos. Assim, as comunicações programadas, as entidades que irão comparecer à reunião, com o fim de serem beneficiadas com os fluidos fornecidos pelos encarnados, os casos que serão atendidos, tudo isso reparado e executado em perfeita consonância de objetivos, redundará no bom êxito dos trabalhos. Quanto mais harmônico tiver, quanto mais estiver dentro de uma ordem prevista, estabelecida e respeitada, melhor vai ser o resultado. Logicamente que emergências existem, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E aí vem as intercorrências que atrapalham o serviço ser tão bom como se esperava. Mas quando estamos bem treinados para o trabalho, todas as intercorrências serão bem recebidas, não serão bem atendidas, não serão bem revistas e até mesmo solucionadas, com segurança. E é o trabalho da equipe, é o trabalho de adestramento, treinamento, ação e responsabilidade. Sabemos, porém, que é muito difícil que tal ocorra de modo tão coeso. Em geral, os benfeitores recebem de nós, os encarnados, um desempenho bem diferente, já que poucos conseguem atender aos requisitos que eles aguardam. Já explicamos sobre isso, nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, as intercorrências que acontecem no mundo físico, programada pelos inimigos do bem, são bem ardilosas, bem complexas. Aí você sai, na hora que você vai fazer o primeiro cruzamento para entrar na via principal, vem aquela pessoa super educada, que está vendo que você precisa de entrar, que você já está na rotatória, e ele acelera mais, que quer que você pare no meio do caminho, para ele passar naquela gretinha a conta, aí você vai ficar irritado. Ou tomar um susto muito grande, e já chega descompensado na mediúnica. Então, toda atenção, todo cuidado, toda vigilância é necessária para que o serviço, para que o efeito saia da melhor forma possível. Dão-nos eles, então, demonstrações de elevada compreensão, tolerando nossos desvios e abusos, omissões e indisciplinas, e como nos desviamos da conduta adequada. Citamos o exemplo do trânsito, um exemplo bem simples, bem corriqueiro, bem comum,
nas cidades grandes, mas existem vários outros mecanismos, várias outras armadilhas que são colocadas em nosso caminho. No livro Desobsessão, o André Luiz fala sobre a criança que começa a chorar na hora da pessoa sair, a criança que quando os pais vão levar, que acontece uma reunião maior na casa espírita, tem reunião mediúnica, tem a parte da evangelização infantil, tem a parte da reunião pública, aí a família vai sair, a criança não quer botar o agasalho, está fazendo frio, aí começa a querer bater boca, tem criança rebelde. É a criança que cai, a criança que fica enrolando para comer, vai atrasar, se atrasar 5 minutos numa cidade grande, você pode perder, gastar meia hora a mais no trajeto por causa do fluxo de veículos. Ou seja, sempre tem aquelas intercorrências chatas, complexas e que tem, cada uma delas, as consequências para nós. Então, eles toleram essas nossas pequenas, citamos aqui algumas das situações corriqueiras que acontecem na nossa vida, que eles toleram, que eles entendem as nossas condições humanas, mas, na medida do possível, nós temos que saber evitar, saber nos proteger delas. Aqui o médium e vigilante que se deixou contagiar pela irritação desmedida. Já citamos os exemplos. Ali, o participante descuidado que se entregou à maledicência. Toma uma fechada e, em vez de falar assim, coitado, essa pessoa está passando por alguma dificuldade, ele xinga e manda a pessoa para tudo quanto é lugar, menos para o céu. Então, é a maledicência que nós temos que treinar, nos educar para evitar. Outro esqueceu-se de preparar-se convenientemente, abusando na alimentação. Comeu uma feijoada no dia da mediúnica, um bifão. Então, no dia que antecede a mediúnica, ou quando a pessoa vai ter reunião à noite, no dia da reunião, evite comer carne. Como ovo cozido, vai treinando, como um peixe, vai evitando a carne mais pesada, até que você consiga não comer carne. E antes da reunião de desobsessão, não pode comer carne. E às vezes, carne, fumo e sexo e álcool tem que respeitar pelo menos 72 horas antes dessa reunião de desobsessão. Aí exige da pessoa renúncia, sacrifício, dedicação, compreensão da família. E a gente está na Terra, um local onde as pessoas acham que estão acima de determinados patamares, ou acham que os seus interesses são melhores e mais importantes do que o do coletivo. Problemas que nós temos que resolver conosco mesmo. Outro esqueceu-se de preparar a alimentação. Alguns se apresentam queixosos, insatisfeitos, lastimando-se da vida ou mantendo rixas familiares ou rixas dentro da casa espírita, que é mais complicado. Tem pessoas que dentro da casa espírita são igual borboleta. Está sempre sendo vistos, porque a borboleta está sempre colorida, né? Você olha assim, ela está lá bonita no meio das plantas, mas está botando os seus ovos e vai encher de largatas cortadeiras para cortar toda a hortaliça. Então, as borboletas são perigosas dentro das casas espíritas. Nós temos que ter atenção especial para evitar que esse tipo de pessoas contamine outros. E Kardec dá um exemplo muito claro de algumas borboletas. Aquele médium ou aquele trabalhador espírita que tem que sempre que dar a última palavra, mesmo que já esteja tudo terminado, ele faz a colocação dele ou ela faz a colocação dela, é uma pessoa que, se for embora, não deixa saudades. Vamos ser vigilantes conosco mesmos para nós não sermos esse tipo de borboleta contagiosa e perigosa que vai colocar aí larvas extremamente perigosas dentro daquela casa. Existem também outros que ficam com medo, implicando ou com ciúme do desempenho de determinados médiuns, determinados grupos, determinadas equipes. E aí a primeira coisa que eles querem é criar uma reunião para dividir as mediúnicas, para separar aqueles dois. Vai criar problema para a casa, vai criar problema para os dois, vai criar problema para todo mundo. Vamos ser mais humanos e procurar santificar o sentimento humano que existe em nós. Apresentam-se, pois, na equipe, vários irmãos em condições inadequadas, exigindo dos abnegados lidadores invisíveis
providências de emergência para colocá-los em situação menos constrangedora. Aí são os casos dos borboletas, né? Das borboletas e dos borboletos, vamos dizer assim. Está sempre ali, mas condições inadequadas. E nós temos que estar vigilantes para que nós não venhamos a criar as condições inadequadas. E saber ouvir, saber chamar atenção, saber alertar, saber convidar o palestrante que tem aquela palavra amiga, ou palavra de alerta, que vai fazer as pessoas, olha, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou indo pelo caminho certo ou pelo caminho errado? Ou seja, todos nós temos que estar sempre atentos, sempre tomando atitudes condizentes com as nossas necessidades espirituais, com as nossas responsabilidades. E os espíritos ficam sempre tentando acalmar as coisas, amanar os ânimos, para não criar problemas maiores. Ou seja, o trabalho dentro da casa espírita, o trabalho dentro de uma empresa, e a casa espírita é uma grande empresa da caridade, temos que procurar motivar as pessoas para o bem. Temos que procurar motivar as pessoas para fazer da melhor forma possível. Mas entender que todos nós somos seres humanos. E como somos seres humanos, nós temos que ficar atentos às nossas responsabilidades. Lembrando que muitos dos nossos irmãos precisam ser chamados a atenção no momento certo, na dose certa. Agora, todos os integrantes da casa espírita têm que saber que médium cheio de milindres, que não quer ser chamado a atenção, está a caminho do hospício. Quando eu comecei, eu nem frequentava diretamente uma casa espírita, propriamente dito, vinculado-se firmemente a ela, apenas estudava a doutrina espírita, aí tinha muitas percepções e falava. Aí um dia um colega chegou para mim, começou a conversar, falou que eu estava dando recados, passando notícias, que isso era muito interessante, mas falou assim, mas você já procurou se inteirar dos riscos, cara? E ele falava de um jeito bem carioquês, embora fosse mineiro, aquele jeito brincalhão, descontraído, e a gente começou a arregalar o olho. Onde que eu estou errando? Eu falei, o que tem de errado? Não, o problema é se informar. Você já procurou estudar sobre a mediunidade, como que ela acontece? Já leu o livro dos médiuns? Já li, mas você viu o capítulo 14, 15, 16? Dê uma olhada lá, fica atento, para ver se você não vai sair fora daqueles parâmetros básicos. Se você estiver fora de algum daqueles parâmetros, você tem que conversar com alguém mais experiente. Quem é mais experiente? Você? Não, eu tenho que conversar com meu pai. E a partir dali, então, eu fui procurando me informar. Mas ele falou uma coisa importante. Olha, só tem um detalhe para você. Médium cheio de milindres, que não aceita crítica, vai para o hospício. Fica esperto. E a partir do momento que ele falou assim, eu comecei a ver que eu tinha que ficar vigilante. E cada dia que passa eu vejo, olha, ainda não estou vigilante o suficiente. Ou seja, a vigilância tem que ser aprimorada constantemente. À medida que você vai se tornando mais sensível, mais experiente, você vai tendo ângulos de visões diferentes, ângulos de visões que vão te fazer perceber coisas novas, diferentes, perigosas, seguras, importantes, inteligentes, burras, que você mesmo faz, que você mesmo toma, que te coloca em risco ou em segurança. O ideal é que a equipe seja sempre coesa, amiga, de falar, olha, tome cuidado nessa área, olha, tome cuidado nessa área, naturalmente. Nada, já que o fulano falou que eu tenho que ter cuidado nessa área aqui, deixa eu pensar aqui onde que ele posso dar um recado para ele para dar o troco. Você não está sendo adulto, você não está sendo uma pessoa madura, você está sendo infantil. Então, maturidade significa você saber acolher as críticas, saber respeitar os avisos e agir sempre com prudência, vigilância, para que os erros sejam cada vez menores. E, com isso, as situações constrangedoras diminuam. Tais ocorrências já são, entretanto, esperadas. E, tal como acontece no pronto-socorro terreno, há recursos imprescindíveis para socorrer também os encarnados e vigilantes. Acrescem a isso todas as companhias espirituais que estes levam consigo, visto que sintonizaram em faixas de frequência inferior.
A equipe que vem nos proteger, ele sabe que tipo de espírito nós estamos atraindo. Pela nossa conduta, pelo que a gente gosta de ler, pelo que a gente gosta de se informar. Aí vem leitura e informação, companhia espiritual. A equipe que nos protege está preparada para lidar com aqueles mares revoltos por onde passamos? Porque não tem como ficarmos sempre indo para uma praia em calmaria, com águas translúcidas, porque nós estamos na Terra. Em um dado momento, estaremos numa praia com águas limpas, translúcidas. Mas pode ser que ali, naquela água tão limpa, em meio às pequenas pedras, pode ter um ouriço do mar escondido para você pisar. Ou seja, a segurança absoluta nunca vai existir na mediunidade. Kardec deixa isso bem claro. A necessidade de nos aprimorarmos sempre nos bate à porta. E assim, nós vamos caminhando e os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, já têm uma equipe de espreita em o que nós vamos atrair. Que tipo de ouriço do mar nós podemos pisar ao longo do caminho, fazendo essa comparação? E aí, se você está no seu dia a dia, numa praia de águas translúcidas, calmas, límpidas, fique muito atento que seu trabalho talvez não esteja sendo muito bem produtivo. Porque o normal é você deparar com o ouriço do mar e às vezes até com algum tubarão pela sua frente. Fiquemos atentos, fiquemos vigilantes, para que sempre nos fortaleçamos nas forças do bem para vencermos as adversidades com mais segurança, com menos problemas, com menos intercorrências negativas. E aqueles companheiros de faixa inferior que são necessários ser atraídos por nós, porque são eles que serão atendidos, temos que ter confiança que temos uma equipe para ajudá-los. Senão, a gente vai estar na reunião de elite. A gente vai chegar lá, vai vir o doutor João, o doutor José, PhD, Manuel, para passar as mensagens para a gente. E não é isso. Pode vir até algum doutor, mas na maioria das vezes endividado, necessitado de esclarecimento do Evangelho. Ou seja, as reuniões, tanto de desobsessão quanto a região mediúnica, de desenvolvimento mediúnico, vão estar com espíritos sendo atendidos em necessidade de amparo, de apoio, de esclarecimento. E nossos mentores estão ali para nos dar o suporte. Tal o motivo pelo qual, ao chegar à reunião, já encontramos todo o recinto antecipadamente preparado pelos obreiros da espiritualidade e defendido por faixas fluídicas que isolam, impedem, neutralizam ou anulam a interferência de vibrações desequilibradas extra-programa. Ou seja, a equipe de mentor, coordenada pelo mentor, tem vários trabalhadores em vários níveis de assistência, em vários níveis de trabalho, que amparam, protegem e estruturam aquela reunião para que as forças do bem sempre aconteçam, estejam ali fortalecidas e tudo acontece da forma que está programada. Lembrando que quando as pessoas começam a negligenciar a disciplina e responsabilidade, ele leva alguns desses amigos desequilibrados para casa. Ou com ele. Então a equipe tem que estar centrada para o bom êxito dos trabalhos. Vigiada a sua entrada por espíritos especialistas nesse setor, só entrarão no ambiente as entidades espirituais que tenham permissão. Confiar na casa. Saber que quem adentrou ali está em condições de ser ajudado. E se ele não for plenamente ajudado, ele já sairá de lá com choque anímico. E esse choque anímico vai ser tanto possível quanto mais sentimento de amor, de respeito, de responsabilidade nós tivermos uns pelos outros e pela doutrina espírita. Os vigias, os guardiães, estão sempre prontos. E não pensa que o vigia é um ser de extrema luz que está ali para fazer a segurança, não. Às vezes é um índio, às vezes é um africano, que tem ali todos aqueles trejeitos das épocas que eles viveram como índio, como africano, mas com o seu patamar de evolução, de sentimento e principalmente disciplina, muito bem desenvolvido. Hoje, nós temos notícia também que as espiritualidades têm nesses seguranças, esses seguranças possuem armas extremamente sofisticadas para criar a barreira de proteção.
As armas são fluídicas, são psíquicas, gerenciadas e alimentadas pelas nossas energias. Procuremos então chegar às casas espíritas para nós oferecermos o melhor possível ao trabalho. Embora a sala destinada à sessão seja de determinado tamanho, relativa ao seu espaço físico, no plano espiritual, ela se apresenta imensurável, ou seja, não existem limites e ela se expande o quanto for necessário, permitindo assim a presença de um número muito grande de desencarnados, inclusive apresentando-se aos médiuns videntes com mobiliário e instrumentos próprios. Quem já entrou no CTI ou na UTI, viu todos aqueles aparatos lá de equipamentos, numa sala mediúnica não é muito diferente, tem equipamentos até bem mais sofisticados. E essa sala mediúnica, ela vai se expandir, ela se torna muito grande, muito ampla, e eles vão expandindo quanto for necessário. E muitas das vezes, nos quarteirões em torno, são colocados caixas de som do mundo espiritual para irradiar do que está sendo falado ali para aqueles espíritos. E vai chegando naquelas casas que estão ali perto, vai chegando aqueles espíritos que estão atrapalhando por ali. Ou seja, morar perto de uma casa espírita tem seus privilégios e suas responsabilidades. E às vezes, aquelas pessoas que estão morando ali perto são bons médiuns doadores de fluidos, que na hora da reunião vai ser doada a energia, vai ser doado o fluido e todos se beneficiarão. Eles sendo beneficiados com o tratamento que é feito aos espíritos que assediam e o grupo sendo beneficiado com o receber fluidos sem mesmo estarem sabendo disso, que eles estão doando. Quando o grupo da esfera terrestre apresenta-se suficientemente sintonizado com os sagrados objetivos que ali serão desenvolvidos, quando os encarnados estão conscientizados de suas responsabilidades e se esforçam, então, consciente da responsabilidade, saber dos objetivos que serão ali trabalhados, que serão ali tratados, e conscientes da responsabilidade de cada um e nos esforçarmos para nos melhorarmos, para nos aprimorarmos, se empenham e se dedicam ao máximo para corresponderem às expectativas do alto. Então aí sim, os dois grupos, vibrando num único diapasão de amor, conseguirão operar e produzir muito, alcançando, em nome de Jesus, abençoados frutos. Essa desobsessão, essa reunião seja de desobsessão, seja de tratamento espiritual, seja reunião mediúnica, ou de educação mediúnica, desenvolvimento mediúnico, o nome que se queira dar. À medida que as pessoas vão se sintonizando, vão se fortalecendo, vão se aprimorando, as coisas acontecem de forma a que o aprimoramento do grupo seja cada vez maior, seja cada vez mais condizente com a necessidade de desenvolvimento espiritual de todos nós. Terão possibilidade cada vez maiores de suavizar os corações embrutecidos, de falar às consciências que se cristalizaram no erro, de minorar os sofrimentos, de enxugar lágrimas pungentes, de abrir as janelas da esperança para os desesperados e, acima de tudo, falarão às almas aflitas e conturbadas de Jesus, o Mestre amado, fazendo-as relembrarem-se de seus ensinamentos. Ah, mas tem espírito que fala assim, mas eu nem sei quem é Jesus, nem sei quem é essa pessoa. Esclareça a ele quem é Jesus. Por que nós o respeitamos? Porque veneramos Jesus. E aí, então, vamos ver por etapas. A possibilidade fica cada vez maior, quanto maior a coesão do nosso sentimento. Cada vez mais estivermos coerentes e unidos em ideais de amor, de solidariedade, mais conseguiremos receber, mais conseguiremos oferecer. Diminuir o sofrimento e enxugar lágrimas de tantas almas que chegam para nós em estado de sofrimento e, por conseguinte, daqueles a que eles assediam, obsediam, perturbam, implicam, perseguem. Então são grupos que são ajudados, de desencarnados e de encarnados. A janela da esperança sempre aberta para amenizar as aflições das almas, que são extremamente conturbadas e, quando começam a sentir Jesus no coração, começam a se melhorar, começam a se aprimorar. E o médium tem que desenvolver a ideia de pensar em Jesus, de falar Jesus mais vezes,
porque nas trevas tem um código de ética entre os espíritos que lá estão, que não se pode falar Deus, que não pode se falar Jesus. Então, quando o doutrinador, ou melhor, o esclarecedor, está conversando com o espírito e pede para falar em Deus, em Jesus, o médium tem que dar uma forcinha para o espírito. Vamos lá, vamos falar. Por mais que ele seja resistente a falar isso, mas pelo menos o médium pense Jesus, pense Deus, pense eu sou filho de Deus, pense, ó Jesus, acenda essa luz. Que à medida que você pensou, o espírito também pensou, e aquilo vai ficar impregnado na mente dele, para onde ele for, ele terá que se disciplinar, terá que se educar. É a oportunidade bendita de reacender a chama da fé nestes corações tão amargurados, que unicamente ouvirão e sentirão a voz do amor. À medida que a gente usa palavras construtivas, à medida que a gente usa palavras que dê estímulos positivos, tipo pense em Deus, ó Jesus, acende essa luz, você é filho de Deus, esses espíritos começam então a sentirem-se integrantes da grande família universal do Cristo. Por mais que ele se rebele, que ele saia dali rebelde, não aceitando os conselhos, aquelas palavras de amor, de aconchego, retumbarão em sua alma e ele, então, num dado momento, se converterá ao bem. Se converterá à seleta fileiras daquele que segue o Cristo. Trabalhemos, pois, os nossos sentimentos, nossa melhoria íntima, para que a oportunidade bendita de reacender a chama da fé nesses corações amargurados que unicamente ouvirão e sentirão a voz do amor que podemos exalar, a voz do amor que podemos concitar nesses corações. E é esse convite que nos é feito, é esse convite que nós fazemos. Aprendamos amor, aprendamos a ouvir a voz dos nossos sentimentos, para melhor servirmos a causa do Pai, para melhor ascendermos-nos aos planos superiores da vida. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, e a gente vai ver agora o dirigente, outro aspecto importante do estudo da desobsessão ou das reuniões mediúnicas. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo, e convidamos a você a visitar o site da FEB, principalmente da FEB Editora, onde você pode encontrar este Obsessão e Desobsessão e muitos outros livros para iluminar seus caminhos. Paz e luz, as bênçãos do amor, da misericórdia, e deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. A sua contribuição é muito importante para nós.